Oi, gente! Esse é mais um ArchiCast especial. Meu nome é Adilson e a gente está aqui para mais esse episódio, dessa vez para apresentar os resultados do concurso de arquitetura Travessias Capibaribe, concurso nacional de passarelas do Recife, com a iniciativa do City Nova e realização da Agência Recife para Inovação e Estratégia, que é a ARES. O concurso teve apoio e coordenação do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que mais uma vez desempenhou um importante papel para garantir a amplitude do debate e oportunidade para nosso campo, auxiliando na democratização da boa arquitetura via disputas de ideias e soluções, com o intuito de criar novos eixos de travessias de mobilidade ativa ao longo do Rio Capibaribe, dados os processos de crescimento e desenvolvimento da capital pernambucana e a necessidade de permitir o melhor acesso à população. O concurso está vinculado a projetos estratégicos de longo prazo, como o Plano Recife 500 anos e o projeto Parque Capibaribe. A gente está aqui para conversar sobre todo esse processo e deixa eu apresentar as pessoas. Primeiro deixa eu apresentar a Raíssa Monteiro. A Raíssa é arquiteta, mestre em assentamentos humanos pela Universidade Católica de Leuven, na Bélgica. Raíssa tem 10 anos de trajetória profissional em órgãos públicos nas áreas de planejamento territorial, patrimônio cultural, habitação, desenho urbano e participação cidadã. Ela também é analista de projetos na Agência Recife para Inovação e Estratégias, a ARES, colaborando com a implementação do projeto City Nova na capital pernambucana. Boa noite, Raíssa. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, gente. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz. Está aqui também para conversar com a gente as vencedoras do concurso. Primeiro, deixa eu apresentar a Lígia Rocha. Ela é arquiteta mestre pela FAUSP, é sócia-diretora da JW Urbana desde 2014. Só para explicar, é a nova denominação da Jorge Wilhelm Consultores Associados, onde dedica sua atividade profissional à construção de cidades mais justas e inclusivas. Pernambucana, nascida em São Paulo, é mãe de 2 meninos criados na perspectiva de gênero, bordadeira ativista do Linhas de Sampa e conselheira do CADES e do CAU em São Paulo. Boa noite, Lígia. Obrigado por estar aqui para conversar com a gente. Boa noite, massa demais estar aqui com vocês. Está aqui também a Léa Cavalcante, ela é arquiteta urbanista e mestra em Geografia pela PUC São Paulo, possui experiência na área de arquitetura e planejamento urbano em instituições públicas, é também professora na Universidade Católica de Pernambuco e aquarelista nas horas raríssimas vagas. Léa, boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Isso mesmo, a gente nunca tem horas vagas, né, nós arquitetos e arquitetas, mas muito bom estar aqui nesse programa, muito interessante, acho que a gente precisa mesmo se encontrar e conversar sobre arquitetura e urbanismo muito. Isso aí. Tá aqui também a Laís Petra. A Laís é arquiteta, representante do IAB Nacional e coordenadora geral do concurso. Boa noite, Laís. Obrigado por estar aqui para conversar com a gente sobre o concurso. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite mais uma vez. Para conversar com essa galera, tá aqui comigo o Rafa. Boa noite, Rafa, tudo bom? Boa noite, Adilson. Conversa especialíssima com 3 mulheres, Raíssa, Lígia, Léia. Muito obrigado pela presença, parabéns já de antemão pela conquista, parabéns pela administração e coordenação de todo o concurso e também interação aí com programas importantíssimos para a cidade. Então, obrigado pela presença, vamos que vamos. Tá aí. Então, antes do papo, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas massas. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, beleza? Opa, tudo beleza? E aí? Tudo bem, graças a Deus. Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando aquele e-mail maroto para contato@archicast.com. Você também pode nos encontrar nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, só não temos Orkut. Verdade. Só explicando que esse episódio é especial, a gente lançou entre quinzenas aí para anunciar os vencedores desse concurso muito bacana organizado pelo IAB. Isso aí, uma super oportunidade para vocês conhecerem as vencedoras, escutar um pouco sobre o que elas vão dizer sobre o projeto, que é muito legal também, e prestigiar o IAB nessa missão de dar visibilidade, né, para produção de arquitetura e de urbanismo no Brasil e permitir com que várias pessoas possam, né, de diversas partes do país participar de processos tão legais como esse. Exatamente. Então, se você quiser ficar ligado no que o IAB tem feito, segue o IAB Brasil lá no Instagram, nas redes sociais também tem no Facebook, tem o site do IAB também. Então fiquem ligados e prestigiem o IAB sempre que tiverem a oportunidade. Isso aí. E filiem-se, né? Que é importante também isso. Exatamente. Isso aí. Bom, Rafa, direto e reto para deixar o pessoal ouvir o episódio com as vencedoras e com a organização do concurso Travessias Capibaribe. Isso aí, vamos que vamos. Então a gente volta na semana que vem com mais um episódio para vocês. E até mais. Valeu!
perguntar primeiro para Raíssa, antes da gente começar o papo, Raíssa, você podia contar pra gente o que é a Ares, o que é o projeto City Nova e quem foram os parceiros de vocês no processo para elaborar o concurso que a gente está falando aqui hoje? Vamos lá, vou explicar. Esse concurso foi muito desafiador porque ele envolveu muitos parceiros, né? A Ares é uma organização social sem fins lucrativos que, desde 2018, ela é responsável por executar o projeto City Nova aqui em Recife, que você já citou, e a gente executa o projeto junto ao Núcleo de Gestão do Porto Digital. City Nova ele é um projeto coordenado nacionalmente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e é financiado por um fundo internacional que se chama GEF, Fundo Global para o Meio Ambiente, que é implementado aqui no Brasil pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Chegando aqui para o foco do projeto mesmo nacional, o foco dele é promover projetos ligados à sustentabilidade, planejamento urbano integrado e também a implantação de tecnologias inovadoras, como por exemplo as soluções baseadas na natureza, né? Aqui em Recife, o City Nova ele vem realizando uma série de entregas assim ligadas a temas como habitação, de interesse social, adaptação às mudanças climáticas e também redução da emissão de CO2, que é um tema que está conectado diretamente ao concurso Travessias, que tem intuito de incentivar justamente a mobilidade ativa, né? E aí a realização do concurso ele foi justamente esse processo que envolveu muitos parceiros, desde a escala internacional até a escala local, e a Ares ela tem uma função como se fosse uma maestra, assim, ela rege esses diversos parceiros, né? Desde a realização do concurso até a elaboração do projeto executivo, que é a fase que a gente está agora, né? E para não deixar de citar ninguém, a gente também teve o apoio técnico do Instituto Jaime Lerner e da equipe do projeto Parque Capibaribe, que você também já citou, né? Que eles estão dentro da Prefeitura do Recife e eles foram os responsáveis, assim, pelas principais diretrizes conceituais das bases do concurso. Foi essa a jornada, a governança, digamos assim, que a gente trabalhou até agora, né? E conseguimos aí gerenciar e deu tudo certo com todo mundo. É legal, né, Raíssa, a gente entender que todo esse processo orbita uma série de agentes, atores aí, tem uma governança interessante. Muitas vezes a nossa audiência vê um processo como esse e acha que simplesmente é um edital e que desse edital nasce um concurso, né? E não é bem assim, super bacana aqui a sua explicação. Agora, Laís, mais uma vez o IAB, né, aparece aí desempenhando um papel super importante no cenário de concursos nacionais aí, de uma maneira histórica e bem relevante, né? Como é que se deu essa aproximação entre a Ares e o IAB para que vocês organizassem esse concurso? Conta um pouquinho pra gente. A aproximação entre as duas entidades se deu por iniciativa da Ares, que, sabendo do histórico de coordenação de concursos pelo IAB, entrou em contato com o Departamento de Pernambuco e o Departamento de Pernambuco entrou em contato com a Direção Nacional e nós unimos forças para coordenar o concurso. Raíssa, você podia contar pra gente como é que o concurso está atrelado a essas políticas públicas de longo prazo que o Recife está desenvolvendo, em específico o projeto Parque Capibaribe e o plano Recife 500 anos que a gente falou aqui no início. Acho que seria legal esclarecer pra galera que tá ouvindo, né? Isso, o concurso Travessias, ele foi organizado com base nas premissas, né, do projeto Parque Capibaribe, que é um projeto de recuperação ambiental, também de longo prazo. Ele foca na ocupação sensível das margens do Rio Capibaribe, né, de forma contínua, e também reverbera para dentro da cidade, porque ele propõe percursos, vias de infiltração e oportunidades para a população se reaproximar com o rio, né, através de intervenções urbanas. Por ser um projeto de longo prazo, ele vem sendo implementado em Recife em etapas, né? Então essas duas travessias que são objeto do concurso, elas fazem parte de um conjunto de outras 12 travessias propostas dentro do Plano Urbanístico de Recuperação Ambiental do Parque Capibaribe, o PURA, que ele tá lá nas bases do concurso também. No nosso site vocês podem acessar esse material. O Plano Recife 500 anos também tá lá disponível, né? E é um diagnóstico colaborativo que vem sendo produzido pela Ares há alguns anos já, e ele aponta estratégias para uma cidade melhor em 2037, né? Que é quando o Recife completa 500 anos. Dentro do plano, né? Ele tem 8 caminhos estratégicos e a reestruturação urbana com foco na mobilidade ativa é um desses
8 caminhos, né, que o plano indica para a cidade. Então, aí vocês vão lá no travessiasrecife.com.br, lá nas bases do concurso, vocês podem baixar e é um material que eu recomendo olhar, porque são 2 materiais muito inspiradores. Ratifico aí a sua fala, porque são materiais fantásticos mesmo, quando a gente fez a pesquisa, são materiais super bacanas. A gente, inclusive, vai deixar o link na postagem do episódio para que vocês possam acessar. Super material textual, boas imagens e todo o trabalho super bem compilado. Parabéns. Laís, como que foi a recepção do concurso pelos arquitetos brasileiros? Arquitetos e arquitetas, né? Quais números você acha interessante a gente divulgar aqui para nossa audiência, para a gente ter uma noção dessa abrangência, né? Inscritos, trabalhos entregues. Conta aí um pouquinho também para nossa audiência. O concurso foi muito recebido pelos arquitetos. Nós tivemos inscrições de todos os cantos do país. Foram 49 inscrições homologadas pela coordenação e 32 propostas foram recebidas, né? Então, a gente teve gente mandando proposta de 19 estados do país. Uma coisa que me deixou muito feliz, particularmente, foi um crescimento na participação de arquitetos nordestinos, que normalmente é uma região que tem baixíssimas inscrições, mas nesse caso nós tivemos várias participações de concorrentes nordestinos, vários inclusive de Recife. Legal. A gente podia passar agora para falar do programa do concurso e do parque. Aí queria saber primeiro da Lígia. Lígia, acho que é legal contar a história da JW Urbana, porque ela acaba sendo importante também para o planejamento urbano no Brasil, né? E queria saber também o que motivou vocês a participar do concurso. É sempre uma delícia poder falar da história do escritório, porque eu e a Márcia Grosbaum, minha sócia, que foi inclusive a responsável técnica que assinou o projeto do concurso com a gente teve o enorme privilégio de trabalhar os últimos 15, 18 anos, para ser mais precisa, da vida do Jorge Wilhelm, compartilhando com ele a prancheta em projetos super interessantes para as cidades brasileiras, né? O Jorge Wilhelm era um urbanista paulista, nascido em Trieste, que foi muito importante para a história do pensamento urbano, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. Um cara que se punha a olhar a cidade a partir das pessoas, o que é um troço bem raro, pensando que ele morreu aos 86 anos em 2013. Ter trabalhado com ele foi ter tido a oportunidade de entrar em contato com pensamentos que hoje estão bastante disseminados entre nós, arquitetos e urbanistas, mas que nos anos 60, por exemplo, eram uma enorme novidade, né? Do Jorge Wilhelm, por exemplo, o plano diretor de Curitiba, que pensa para as cidades brasileiras pela primeira vez um desenvolvimento urbano orientado pelo transporte, né? Isso que a gente tem visto nos planos diretores de várias cidades brasileiras, associando adensamento construtivo e populacional aos eixos de transporte, isso foi proposto para o Jorge, em parceria com um jovem arquiteto que coordenou a equipe local na época, chamado Jaime Lerner, e eles fizeram essa parceria que gerou pensamentos tão frutíferos que a gente ainda vê nascendo flores deles nos asfaltos das nossas cidades, né? Tem até uma história gostosa de falar sobre o Jorge, que é associada a concursos públicos. Para quem conhece São Paulo, a gente tem um rio que cruza, né, o rio Anhangabaú, que cortava o centro velho do centro novo da cidade. E para resolver esse problema urbano que estava colocado no centro, né, imaginando que nos anos 80 aquilo já não era mais um rio de água, mas um caudaloso rio de carros, fizeram um concurso público para o centro de São Paulo, né, para como resolver. Aí tem uma história divertida que o Jorge contava, e quando ele sentou com a equipe falando, vamos ou não vamos participar, ele falou, cara, eu tenho aqui uma ideia e essa ideia eu acho que ela é boa, mas ela é meio óbvia, porque eu fico achando que entre disputar espaço, o pedestre e o carro, e nessa época tinha um índice altíssimo de mortes por atropelamento atravessando a Avenida Anhangabaú, ele dizia, uma coisa que a gente pode fazer é, sei lá, ao invés de fazer as pessoas se deslocarem para cima para atravessar tudo, e se a gente batesse uma laje por cima dos carros? E se transformasse esse espaço aéreo numa enorme praça pública? E se a gente fizesse dali o Parque do Vale do Anhangabaú? E aí ele lançou essa pergunta no primeiro minuto, e eles resolveram o concurso em 2 semanas e passaram 1 mês se martirizando, dizendo, meu Deus, todo mundo vai ter pensado a mesma coisa, não vamos entrar com esse projeto, entra, não entra, entra, não entra. Eles não iam entrar. E na última hora eles falaram, bom, tá pronto, vamos pôr, seja o que Deus quiser. E aí mandaram o concurso. Diz que no dia que abriram, que passou no rádio, porque isso era 80 e pouco, se não me engano, era rádio que se anunciavam as coisas, a anunciante disse, então recebemos não sei quantas propostas e uma delas totalmente diferente. E aí nessa hora o Jorge
Jorge olhou para a equipe e falou: gente, sinto muito, não fomos nós. E tinha sido, né? Os concursos são sempre uma possibilidade de que os sonhos se realizem. Isso é tão bonito, isso é tão importante. E aí eu queria aproveitar esse espaço para agradecer a Ares, agradecer o IAB, agradecer a Leia, agradecer vocês, agradecer todo mundo. Porque quando a cidade entra na pauta, é hora de agradecer e comemorar, não é mesmo? Muito bom, nossa, que história fantástica. Aproveito aqui, faço ao vivo o nosso convite para a gente gravar um episódio especial aí sobre a produção de vocês, toda a história da JW. Eu acredito que vocês têm muitas histórias para contar e vai ser muito bacana. E eu nem terminei a história, né? Tá vendo? Olha, temos um problema de pessoas que falam bastante aqui. Vocês me interrompem. Não, a gente adora uma história, mas não, tranquilo. Temos tempo aqui. Aí o que aconteceu foi que o escritório foi desenvolvendo trabalhos, foi virando uma referência para trabalhos tanto de intervenção urbana quanto pensamentos de cidade. Então a gente começou a se aventurar. Olha que eu ainda não era nem nascida. O escritório tem mais de 60 anos, né? Mas a fazer legislação urbanística. Então os planos urbanísticos básicos, os PUBs lá da década de 70. O Jorge fez vários deles também. A gente tem trabalhos espalhados no Brasil todo, né? Eu, quando entro no escritório, já nos anos 2000, tive o enorme privilégio de trabalhar com o Jorge muito, muito de perto e fomos criando, eu, ele e a Márcia, um fluxo de trabalho tão bonito e tão colaborativo que quando ele morreu, ele deixou o escritório para mim e para Márcia. Isso foi um privilégio que a gente carrega com brilhos nos olhos, com a consciência da importância que significa seguir trabalhando pelas cidades, olhando através ou a partir das pessoas, né? Uma das coisas que a gente tem feito com bastante energia nos últimos anos é tentar olhar para a cidade numa perspectiva diferente daquela que a gente está acostumado a olhar ou aquela que nós fomos formados e formadas para, né? Então a gente tem feito um exercício de olhar na perspectiva, ou através da perspectiva de gênero para a cidade. Tentar olhar o que significam esses gritos que têm acontecido nas nossas cidades, não é? De visibilização da população negra, da população pobre. Então esse olhar interseccional para a cidade virou uma tônica para a gente. Então participar de concursos é uma oportunidade da gente colocar isso em prática sem medo da ideia de um cliente que pode não entender aquilo que a gente está pensando, né? Então é uma forma bem interessante de entrar, né? Nossa, muito legal. E assim, né, todo o legado, né, que foi construído permite que vocês consigam estar um pouco além também para essa visão, né? Então assim, já existe uma base muito sólida, né, de produção que foi feita e toda uma história aí dentro do ambiente de trabalho que permite trazer esses temas que são novos e são urgentes, né, para discussão. E de fato, como você falou, o concurso é sempre uma oportunidade. Nesse sentido, Leia, você que compôs aí a equipe que está baseada no Recife, quais os pontos, então, que vocês tomaram como prioridade no processo do desenvolvimento da proposta? Porque além de ser uma proposta, né, que tem um caráter funcional, vamos dizer assim, né, um atravessar, né, eu acho que tem um atravessar de outros sentidos aí também, que pela fala da Lígia, tenho certeza que vocês devem ter contemplado também. Como é que foi esse processo aí de elencar essas prioridades a serem resolvidas no projeto? Pela fala de Lígia, vocês notam, né, como a gente trabalha com carinho e com empolgação, e foi esse o espírito que a gente trabalhou, assim, nesse desenvolvimento desse trabalho. É interessante contar a história, né, mais uma história, que é o seguinte: esse trabalho, na verdade, a concepção do desenho, né, do conceito, do partido, começou em 2018, porque eu sou professora da Universidade Católica daqui, e a gente, na universidade, com meus alunos, com os meus orientandos, a gente busca sempre fazer projetos, além das investigações, né, naturais da universidade, da academia, a gente procura fazer trabalhos que colhem na realidade, que tenham a ver com a nossa cidade. E aí eu tive uma orientanda que chama Ana Catarina, que é também uma parceira, né, Lígia, super importante, né, fundamental nesse trabalho da gente, que ela desenvolveu já lá em 2018 uma passarela em outro lugar da cidade aqui, eu como orientadora dela, a gente procurando o conceito e buscando como vamos fazer. Então ela surgiu essa ideia do Mangue, do Recife Anfíbio, do Josué de Castro, do Ela Muito Jovem, do Mangue Beat também. Então a gente foi construindo esse trabalho. Esse trabalho foi um trabalho muito legal e ficou lá, né? Como muitos ficam, infelizmente, na academia lá guardadinho. E aí agora, navegando aqui na internet, celular e tal,
E aí vi o concurso, né? Quando eu vi o concurso, me lembrei do trabalho de Catarina. Liguei para ela na hora, Catarina, e ela, olha, tudo bom, como você tá? Você formou, fez especialização, trabalhando com o escritório e tal. Dá uma olhada nesse concurso. E aí ela viu e disse, Léa, parece muito com o trabalho que eu desenvolvi, né? Que você me orientou. Aí, vamos fazer, vamos. Que a gente chama, né? Precisamos montar uma equipe, maior, precisa ter outros condicionantes e tal. E aí a gente eu lembrei de Lígia, da JW, a gente já havia trabalhos aqui no Recife, a gente já conhece pessoalmente, e vocês viram essa energia e essa vontade de trabalhar, combinou com o que a gente queria. Fizemos reuniões online, apresentamos a ideia, Lígia e Márcia toparam, de cara, vamos fazer. Elas montaram a equipe com os engenheiros, a gente montou a equipe aqui em Recife com mais 2 pessoas, com Otávio e com Beatriz. Então ficamos aqui 4 em São Paulo, e começamos a montar. A gente fez uma reunião maior onde a gente apresenta aquela ideia. O conceito nasceu da relação de Recife, da cidade do Recife com as águas, com o mangue. O rio faz parte do nosso imaginário, é um patrimônio cultural que a gente tem aqui, muitas vezes como passagem, como paisagem, mas para muitas pessoas como sustento. Então tem comunidades ribeirinhas que vivem ali na margem do rio, pesca. Então é muito importante para a nossa cidade. O mangue também, a gente tem muitos hectares de mangue aqui. Quando a gente foi pensar nessa proposta, a gente queria uma travessia que ela fosse discreta, que ela se integrasse na paisagem, inspirada, né, no mangue, inspirada na poesia, na música, e a gente busca aí autores. A gente também trabalhou com pintura, né, a gente escultura, então a gente buscou várias inspirações. Um pintor aqui do Recife, Marcelo Peregrino, que pinta mangue muito bem, e a gente também foi para o Krasberg também com as esculturas dele de mangue. Então a gente juntou tudo isso para fazer esse desenho conceitual, e sempre pensando nas pessoas, na travessia, em passar e a coisa da raiz do mangue, o tronco que se divide em raízes, que passa por entre o mangue. Então foi surgindo esse conceito muito bonito, né? A gente se emocionava nas nossas reuniões, era sempre muito bom fazer esse trabalho, e nasceu, assim, essas 2 passarelas, que nasceram as 2 e que com a ideia de que podem ser replicadas. Com esse partido, a gente pode fazer várias, né, que é uma das premissas do concurso, estarem linkadas com os princípios do Parque Capibaribe, e a gente estudou profundamente isso, a mobilidade ativa, a integração de 2 margens. Então, assim, a gente foi juntando tudo isso e saiu esse desenho aí, bastante interessante, que a gente ficou bem feliz com o resultado. Como é que vocês se organizaram para participar do concurso, e o que vocês tiveram que pesquisar, para além do todo o material que disponibilizado pela organização do concurso? Queria saber um pouco do processo de vocês. A base da nossa organização, e acho que é a nossa grande potência, que você já identificou, Rafael, quando me ouviu falando da JW, que é a gente sempre consegue dar saltos mais altos e poderosos quando a gente parte de bases sólidas, né? Então, assim como a gente sente, eu e a Márcia Grosbaum, né, que o escritório pode ir para lugares onde nunca tinha ido, principalmente porque a gente está sobre essa solidez, né, do legado do Jorge Wilhelm. Trabalhar com a Léa e com a Catarina, e com a Bia e com o Otávio também, mas especialmente com a Léa e com a Catarina, foi bastante potente pra gente, porque a gente não partiu do zero nessa leitura, né? Então tem uma coisa bastante interessante aqui desse processo, que é a ideia da gente juntar olhares diferentes e formas de trabalho diferentes, e também especialidades diferentes, né? A JW tem um olhar para a cidade que é muito importante. Ele grita mais alto do que qualquer outra coisa na primeira vez que a gente pisa no território, né? Então, a primeira coisa, quando a Léa e a Catarina nos mostraram a ideia da raiz do mangue, né, e como ela se abre no meio da travessia, a primeira coisa que a gente imaginou foi, puxa, olha que coisa poderosa que está acontecendo aqui. A gente tem numa margem da cidade do Recife os bairros ricos, onde tem muito investimento em infraestrutura, em serviços públicos, onde tem áreas públicas, tem o Parque do Baobá, que é do Parque Capibaribe, inclusive ali do lado, tem o Parque da Jaqueira, tem o Parque Santana, tem uma série de espaços públicos relevantes numa das margens, e na outra margem é onde os investimentos aconteceram de forma mais lenta, onde há muita precariedade, onde há menos dinâmica estruturada e formal, né? Então,
quando elas nos mostraram essa ideia de algo que vem poderoso e forte como um tronco, ligando, né, vindo dessa área onde há infraestrutura, e se abre, se ramificando, foi a imagem mais bonita que eu tive do concurso até agora, que é essa ideia de que a gente pega tudo que é investimento e benfeitoria de uma margem e espalha ela feito raiz, feito algo capilar, que possa se espalhar ou se misturar entre as ruas, por exemplo, da comunidade Santa Luzia, que é onde chega uma das passarelas, né? Quando a gente põe esse olhar urbano, começaram a aparecer coisas interessantes, que era, por exemplo, a travessia é algo fundamental, a travessia é algo muito importante, né? A gente até trouxe na nossa prancha síntese uma citação do Grande Sertão Veredas, que o Guimarães Rosa escreveu, né? Que o Tatarana, que é o protagonista, ele diz que o real não tá nem na saída, nem na chegada. Ele se dispõe pra gente, é no meio da travessia. Então era como se a gente tivesse tido uma revelação, né? De que essa travessia, ela é uma coisa em si. O atravessar é uma coisa em si. Então a passarela não precisava ser um grande elemento, ou um elemento escultórico, né? Era o contrário, era para ele ser delicado, era para ele chegar suave, era para ele se misturar no mangue e era para ele trazer da raiz tudo que era bom de um lado e que pudesse se espalhar em forma de incentivo urbano para o outro lado. Então quando ele encosta, ele não encosta só como uma chegada, ele chega num parque. E aí a gente busca em cada momento, cada possibilidade de espaço que a gente encontra, a gente buscava formas de colocar parques, praças, ou intensificar a arborização, estabelecer a relação com as águas, né? Aí só para fazer mais uma ponte com uma das coisas que a Léa fala que é tão bonito, né? Que é essa ideia da gente perceber as dinâmicas que existem no próprio rio, né? As cidades brasileiras, elas foram se desenvolvendo, especialmente depois da década de 70, aqui em São Paulo, é bem claro ver isso, né? Contra os rios, enterrando os rios, fazendo avenidas em cima dos rios ou dando as costas para os rios, né? Como se a cidade formal ignorasse as águas. E o Recife, apesar de também ter o desenvolvimento formal dado as costas para o rio, tem um Recife pulsante na cidade. As comunidades pesqueiras do Recife vivem do rio. E essa forma da gente olhar para essas dinâmicas também é fazer com que essa travessia atravesse inclusive as desigualdades e as invisibilidades da cidade, né? Então a gente veio trazendo elementos, como o Léa mesmo falou, né? Que vieram da poesia, da literatura, vieram de vários lugares para compor algo que a gente espera que seja, como tem sido pra gente, uma réstia de luz nesse mundo tão difícil que a gente está vivendo, né? Ele já falou isso e é verdade, né? Toda essa construção teórica se tornou concreta na prática, né? Na concepção, é interessante que tem um engenheiro que trabalha com a gente, né? A gente sabe que a estrutura e a formação dessa passarela é fundamental. A gente queria uma coisa leve, queria uma coisa que fosse delicada, que fosse discreta. E o Henrique participava com a gente junto, inclusive momentos que a gente mostrava as ideias, não era, Lígia? O que é que você acha? Acha melhor isso ou isso? Ele, não, mas eu sou engenheiro. Não, você faz parte dessa ideia também. Interessante quando ele falava, não, mas aí vocês façam, que aí eu vou dar minha opinião, talvez não seja interessante. Não, a gente trabalha junto. Então a gente trabalhava Lígia, Márcia, Henrique, o engenheiro, eu, Catarina, Otávio e Bia, que acabou de se formar. Sentávamos todos juntos e todo mundo discutia, né? Era interessante isso, a gente lançar as ideias e cada um com seu repertório, com sua experiência, ajudava nesse trabalho, né? Foram muitas reuniões online e no final reuniões presenciais aqui no Recife pra gente fechar. Mas foi muito bom esse momento, né? De todo mundo pensar junto para a proposta final. Que tem uma coisa super bonita dessa história, que é como se a gente estivesse colocando na prática uma ideia de coletivo, né? De construção coletiva, de fazer junto de verdade as coisas, né? Abrir mão da ideia de que a cidade ou a arquitetura é feita de um gesto de uma pessoa só, de uma grande genialidade, para abrir mão disso, né? E humildemente olhar um para o outro e entender como cada um, com suas especialidades, consegue contribuir para a leitura e para um projeto coletivo, né? Então, a Bia, que era uma jovem estudante, agora formada, desenhando lindamente. A Catarina, no fim da graduação, tem essa visão tão bonita, né? Da transformação de uma raiz num projeto. A coordenação da Léa, tão doce, tão suave, tão cheia de referências bonitas, né? Ou seja, a gente precisa voltar a construir coisas juntos, porque quando a gente se junta, a gente faz coisas poderosas demais.
Eu ia fazer só um comentário porque eu dei uma olhada no memorial descritivo do projeto e, assim, tudo que vocês falaram, não só dá respaldo ao que vocês tiveram como fonte de inspiração, que é o Mangue, tem também um respaldo de conhecer o Recife, assim. Não é uma conexão aleatória, assim. Na fala de vocês dá pra perceber que vocês conhecem muito bem o Recife, assim. O projeto de vocês dá respaldo a tudo que era necessário fazer, né? E é legal de ver, assim, como vocês como vencedoras e de mostrar pra audiência também como é que é esse processo, né? De entender, de buscar outras coisas, né? De relacionar coisas concretas com coisas mais abstratas, com poesia, com música. Isso tudo dá um caldo que é muito interessante, assim. Isso é que faz a arquitetura ser tão bela, né? Completando aqui com a Adilson falou, né, e ouvindo vocês falarem, porque a gente olha, lê o memorial, vê as pranchas, mas quando está na fala de vocês, né, com a entonação, acho que uma das coisas que quando a gente criou o programa para falar sobre arquitetura, porque acho que as palavras têm muita força também, né, e foi super interessante que eu tinha uma visão aqui do projeto, e aí quando a Lígia começou a falar, eu comecei a ver outras coisas que eu não tinha visto, né, essa questão rizomática aí do projeto, que ela tá em todo o processo, tá na colaboração entre as pessoas, e aí você falando, né, do sentido do percurso que se ramifica, e eu olhei pra raiz e eu falei, a raiz que nutre o tronco, então há uma devolução, né, daquilo que tá na terra, né, se a gente fosse traduzir essa questão para aquela questão da cidade formal, informal, né, os dois lados que são muito distintos, há um processo de colaboração que o projeto de vocês revela, né, com forma, com conteúdo, e eu acho que isso que faz com que a arquitetura de fato tenha qualidade, né, não só o traço, não só a técnica. Parabéns, fiquei super contente de entender melhor aí com a fala de vocês. Esse projeto, ele tem um monte de privilégios, eu entendo aqui, né? Primeiro que, aí agora vai um elogio deslavado para Ares e para o IAB. O site do concurso é muito estimulante, é muito bem organizado, tem materiais super bonitos. É como se você entra lá dentro, fica impossível você não se envolver. E uma vez que você se envolve, você tem material suficiente para, de novo, formar aquela base sólida de onde a gente pode saltar para as novas ideias ou para as novas formas, né? Além da gente ter tido a oportunidade de elaborar um projeto a partir de uma base sólida e bem desenhada para um concurso estruturado da forma que esse concurso foi, a gente tem uma professora universitária no momento que a ciência está sendo colocada em xeque, que as universidades estão sendo colocadas em xeque. A gente pode perceber a importância de ter uma professora na nossa equipe. Então, Léa, obrigada por você estar aqui, obrigada por você ter feito aquele telefonema pra gente. E a segunda coisa é dizer, a gente teve o privilégio, de novo, o privilégio de ter trabalhado no Recife com 2 trabalhos bastante enriquecedores ultimamente, a JW, né? Então, a gente participou do plano de ordenamento territorial do Recife, foi o momento que eu conheci a Léa, que na época era uma das diretoras do ICPS, né, do Instituto da Cidade Pelota Silveira. Então, ali foi uma primeira entrada e foi a primeira vez que eu, que sou pernambucana, 100% pernambucana familiarmente falando, meus pais vieram para São Paulo na ditadura, né, fugindo da repressão. Eu nasci em São Paulo, mas minha família inteira é do Recife. Foi a primeira vez que eu entrei e dei de cara com a potência criativa do Recife e a potência contestatória do Recife. Foi um processo muito duro, assim, muito trabalho, de muito empenho, e a gente aprendeu muito ouvindo os movimentos sociais da cidade do Recife se manifestando, se colocando, fazendo propostas, fazendo proposições. Então foi riquíssimo esse momento. E depois a gente ganhou uma licitação, que foi quando a gente teve a oportunidade de se aproximar da Ares pela primeira vez, fazendo um trabalho muito, mas muito interessante e muito aberto em termos conceituais, que foi um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para arranjos de habitação de interesse social e de mercado popular para a cidade do Recife. Então a gente, nesse momento, se colocou a perceber ou a estudar ainda mais as formas que a cidade se desenvolveu e como a segregação socioterritorial acomete o Recife de forma violenta, né? E aí essa travessia é uma ponte que pode ser um antídoto de reestabelecer conexões e relações, que é bastante poderoso. É importante também conhecer o Recife, toda essa história e toda a luta e a batalha dos movimentos, né? Todo mundo acho que lembra do Ocupa Estelita, né? Que foi importantíssimo para processos que aconteceram aí. Acho que legal saber que isso tudo está conectado. E que o projeto também é uma resposta a como a população se manifesta e como ela se organiza, né? Então... Interessante, né? Essas colocações, toda essa construção. E lembrando que, sim, a gente
ser de Recife foi uma coisa interessante, boa, conhecer a cidade, mas a forma que eu ia falar, ele já começou a falar que o pessoal do IAB da Ares organizou o concurso e o material que foi disponibilizado, vocês já falaram, né, que é riquíssimo, interessantíssimo. Então, assim, por mais que morar aqui seja uma coisa interessante, conhecer a cidade, mas o material estava muito rico, muita coisa estava escrita lá. O Parque Capibaribe estava todo descrito lá, todas as diretrizes, a necessidade de diminuir distância, de mobilidade ativa, de paisagem, de conexão com a natureza, tudo isso estava muito no presente, assim. Então, existe a facilidade de ser daqui, sim, mas uma pessoa de fora, com o material, consegue captar muito da essência, né, de que foi solicitado, e a gente seguia muito o que estava sendo pedido, né, Lígia? A gente ficava, temos nossas ideias, nosso conceito e nosso partido, mas o que é necessário? É isso, isso e isso. O que é que precisa atender? Isso, assim. Fazíamos vários checklists, assim, do que era necessário e pensando sempre na mobilidade ativa, nas pessoas, na ligação, no trecho de uma das nossas travessias que repousa ali na comunidade Santa Luzia, onde as crianças tomam banho no rio, e ali a gente cria diretrizes para a população, pensando muito nas pessoas, né? Nessas pessoas que vão atravessar essas passarelas. Então a gente se inspirou também muito na população local, ribeirinha. Queria pontuar uma questão sobre as bases do concurso. Depois dessa fala de Léa e Lígia, a gente até chegou a se questionar, né, na organização, se não era material demais, se a gente não ia estar flodando, como se diz, os proponentes. E aí, essa fala de vocês é bem legal, porque reforça essa sensação que a gente teve. É um convite ao mergulho, a gente coloca todo o material, e aí dentro das possibilidades de cada equipe, elas vão mergulhar mais ou menos, mas aí a gente deixa o material completo na mão, tanto o Plano Recife, né, que eu citei aqui, o Pura, são materiais que são densos, né, em conteúdo, mas é isso, uma vez que você mergulha neles, é importante ter como base para que o projeto reverbere também, né, o que tá ali no conteúdo. Eu queria estender um pouco o comentário, Raíssa, na verdade uma pergunta a respeito de como a Ares vai continuar no processo depois do resultado e quais vão ser os próximos passos a partir de agora. O próximo passo mais importante será a assinatura do contrato, né, com a JW, para a gente iniciar a elaboração do projeto executivo de arquitetura e urbanismo e dos complementares de engenharia. A Ares também, paralelamente, está organizando um grupo de trabalho intersetorial com várias secretarias e órgãos da Prefeitura do Recife que são chave, né, para acompanhar esse projeto sendo desenvolvido. E aí a gente vai criar um grupo de trabalho para acompanhar também o processo de licenciamento. Então, o produto final que a gente vai entregar à prefeitura é esse projeto completo, né? Revisado por esses vários olhos. Então, vai ser um outro processo participativo e colaborativo após esse que a gente fez da elaboração dos documentos, né? Então, a gente vai entregar esse projeto pronto para ser licitado, basicamente, como uma forma de estimular mesmo, né, essas intervenções de mobilidade ativa, que é o propósito de todo esse trabalho, que, né, também tem esse propósito forte de reduzir desigualdades entre margens no Recife. E também a gente vai estar contribuindo para a consolidação de mais uma etapa do projeto Parque Capibaribe, uma vez que ele for construído. Então, as próximas etapas e os propósitos são esses. Muito bom. Laís, não é o primeiro programa que a gente faz aqui sobre resultados de concursos do IAB, se não me engano, acho que é o terceiro, né? E assim, a gente vê uma crescente da qualidade da organização. Então, mais uma vez, parabéns, né? E até pela fala da Lígia aí, né? Complementando com o material que a Ares entregou para que essa organização fosse feita. Eu queria saber, Laís, assim, quais lições o IAB tira de mais um concurso de sucesso e como que vai continuar essa relação do IAB com as instituições todas envolvidas aí na implementação do projeto. Fico muito feliz de ouvir esse comentário, porque realmente a gente está vendo uma quantidade grande de concursos sendo organizados pelo IAB recentemente, e a gente tenta sempre melhorar com o concurso anterior, né? As lições aprendidas são muitas, e uma das coisas mais interessantes que eu aprendi nesse concurso, que foi até um processo liderado pela Raíssa, que foi a criação dos workshops de participação com diversas entidades que poderiam ter algum interesse na orla do Rio Capibaribe, no Parque Capibaribe.
Então, o pessoal da Ares convidou desde prefeitura, diversas secretarias, né, da prefeitura, corpo de bombeiros, enfim, instituições civis de mobilidade, enfim, uma quantidade grande de atores que normalmente estariam participando de um projeto como esse dentro da prefeitura, e eles foram chamados para falar a opinião deles sobre o parque e as suas expectativas, colocar pontos que deveriam ser indicados no edital, e assim a gente fez. Então, esse processo coletivo é muito interessante, que só mostra que a arquitetura, os projetos de arquitetura e urbanismo, resultados de concurso, são realmente uma solução muito democrática, né? Uma resposta muito democrática que a gente tem que dar e se esforçar para que seja cada dia mais ouvida num país onde a gente vê a democracia sendo ameaçada constantemente, né? Então, a importância do trabalho coletivo, eu diria que foi a minha principal lição dessa coordenação. Bom, e em breve, as relações do IAB com a entidade promotora, em breve a gente vai organizar junto com a Ares o evento de premiação, onde vão ser convidados os arquitetos vencedores para essa cerimônia, onde devem participar o prefeito, o secretário de Recife, e logo, imediatamente, vai ser assinado o contrato, vai se começar esse processo de início de projeto, né? E aí a gente vai participar nesse iniciozinho, só falando um pouco as impressões que nós tivemos do júri, relembrar um pouco alguns pontos que foram levantados pelo júri de grande importância para definir o resultado do concurso, enfim, contribuir da melhor forma para esse pé direito que tem que ser dado para o início do projeto e, quem sabe, em breve, para as obras, né? Muito bom. Agora, queria saber da Lígia e da Leia. A gente costuma receber aqui alguns arquitetos para falar do trabalho, de como eles desenvolvem seus projetos e também vencedores de concurso. E aí que a gente queria saber um pouco de vocês, qual a dica que vocês dão para nossa audiência, principalmente aqueles arquitetas e arquitetos que têm vontade de participar de concurso, mas ainda fica naquela dúvida e tal. Que vocês podiam dar a dica para eles, né, de como fazer e de como se incentivar a participar, e depois saber a expectativa de vocês para continuidade da contratação. É muito interessante participar de concurso, né? É uma coisa que já foi falado da democratização disso, da arquitetura e do urbanismo, de novas ideias, né? As outras equipes, e a gente vendo, né, e analisando os trabalhos, assim, uma riqueza enorme de ideias, de propostas. A gente, inclusive, comemorou junto aqui com o 3º lugar e o 2º lugar, todo mundo muito feliz por a gente ter conseguido isso, assim. Então, é muito bom participar por aprendizagem mesmo, por exercício da arquitetura, né? Eu costumava dizer, a gente fazendo o trabalho, eu dizia, minha gente, a gente não sabe se vai ganhar, mas a gente fez um trabalho. A gente se conheceu, a gente aprendeu, vocês conheceram outras arquitetas, conheceram Lígia e Márcia, elas conheceram vocês, e a gente fez boa arquitetura. Isso já é muito bom. E veio a premiação. Então, a instigação de chamar jovens arquitetos mais experientes, fazer equipe multidisciplinar, todo mundo trabalhar junto, eu acho muito bom, muito proveitoso. Eu aconselho, acho que a todos os arquitetos, principalmente estudantes ou jovens arquitetos que estão com vontade de trabalhar, é um aprendizado enorme. E aí pode vir ou não premiação, mas o exercício disso, de participar disso, é muito legal, é muito enriquecedor, sempre é. Perfeito, Léa. Acho que os concursos são uma oportunidade bonita de um trabalho horizontal, sobretudo, né? Eu acho isso de uma potência gigantesca, né? Então, um momento que as pessoas se colocam todas na mesma prancheta a pensar sobre algo com menos hierarquia, com menos estrutura corporativa ou qualquer coisa do gênero, né? Acho ultra recomendável. Em relação à continuidade do projeto, estamos muitíssimo felizes, muito animadas, esperando ansiosamente por essa assinatura, porque a gente está entrando de um jeito muito interessante no trabalho, né? A gente está entrando com uma equipe local muito poderosa. Então a JW está no super privilégio, né? De ter a equipe do Recife toda já montada, já misturada nesse desejo de atravessar o rio. Isso vai ser bastante interessante. E por outro lado, o valor e a importância que a Ares dá para os processos participativos e coletivos, né? Vídeo que a Laís falou, né? Isso tá até no momento do concurso, se percebe, né? Como para a Ares é importante essa escuta. Então, a gente está agora, por exemplo, já começando a desenhar um plano de trabalho a partir do material do edital da contratação, que está no próprio site, inclusive, e percebe ali no meio a importância que tem a comunicação com as comunidades para o desenvolvimento do trabalho e como a gente pode usar isso como uma oportunidade de fortalecer essa cocriação entre a nossa equipe,
né, São Paulo, Recife, com a comunidade na hora de definir melhor o detalhamento do anteprojeto. Então, estamos muito animadas com esse início. E só para complementar a minha fala, quando eu cheguei na universidade depois da premiação, depois do resultado, os alunos estavam muito felizes, muito interessados, perguntando. Então, surge assim uma vontade de trabalhar. É interessante isso, a gente chega e nossos professores estão ali, nossos colegas, e aí os 3 primeiros lugares, coincidentemente, tem várias pessoas que foram da Unicap, da Universidade Católica, e professores, eu e mais 2. Então, assim, causou um rebuliço na universidade. Todo mundo quer fazer concurso, todo mundo está com vontade de participar. Isso é muito bom para esses jovens arquitetos, muito bom, né? Dá uma instigação maravilhosa. Rafa, acho que podia falar para a audiência para visitar o site do concurso, de ver as pranchas das vencedoras e as outras pranchas, né? Isso mesmo, tá tudo lá no travessiascapibaribe.com.br e lá tem o link para tudo, né? É um site muito completo, ainda é possível ter acesso a todas as bases, né? Então isso é super bacana também para o meio acadêmico, né? Para os professores, para os alunos que estão em processo de formação. É uma coisa também que é parte do legado do trabalho do IAB, né? Então a gente tem que ressaltar isso como um ponto importantíssimo. Então a gente vai terminando aqui nosso papo, mas deixa antes eu despedir aqui e agradecer as meninas que conversaram aqui com a gente. Primeiro eu agradecer a Raíssa, representante da Ares, obrigado pela presença aqui, por esclarecer o andamento do concurso e como vocês agiram para ajudar também a fazer esse concurso dar certo. Joia, eu que agradeço. Que vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho da Ares, é só seguir o @AresRecife. Abraço, gente. Que agradece. Agradecemos também a Lígia e a Leia, as vencedoras do concurso. Obrigado por participarem aqui, darem um pouquinho da contribuição de vocês para falar um pouco do concurso. Obrigado a vocês duas. A gente que agradece, né? Muito bom participar desse momento aqui. Obrigada, Raíssa, Laís, Adilson, Rafa, a equipe aqui de Recife, a Márcia, os nossos engenheiros colaboradores, colegas. Muito bom, foi ótimo. Obrigada, gente. Prazer essa conversa com vocês. Que a arquitetura e o urbanismo entre nos celulares de todo mundo e que seja um tema de boteco, de prancheta e de tudo que for possível nessa vida. Bora construir cidades mais razoáveis pra gente num mundo cheio de democracia, combinado? Combinadíssimo. Agradecer também a Laís. Laís, obrigado por ajudar a esclarecer aqui também como é que foi o processo e como o IAB tem ajudado a gente a construir melhores arquiteturas e fazer muito concurso. Eu que agradeço a vocês pela iniciativa do podcast, é realmente muito interessante, é bom poder ter essa oportunidade de conversar e de ouvir os vencedores dos concursos, porque essa é a parte mais difícil, assim, é de não ter um contato muito próximo com quem está projetando. Então, esse momento aqui depois do podcast é sempre um quebra-gelo, assim, muito bacana. E queria avisar para todo mundo que está ouvindo, acompanhar as redes sociais do IAB, acompanhar o site do IAB. A gente está com 2 concursos em andamento agora. Tem o concurso do Pavilhão Internacional do Brasil na exposição de Osaka e também está o concurso para a sede do IAB São Paulo, está aberto também. Espero que em breve a gente tenha notícias de mais concursos, né? Eu acho que vai acontecer, para que esses concursos de projeto aconteçam cada vez com mais frequência. Um abraço. É o que a gente espera, né, Rafa? Com certeza. Rafa, mais um episódio, dessa vez falando novamente de concursos. Coisa boa, né? Isso mesmo. Então, parabéns mais uma vez para todas vocês. Laís, mais uma vez, obrigado pela confiança no nosso trabalho, né? E em ver que o nosso veículo aqui é importante também para todo esse processo. Parabéns, Raíssa, por toda a organização e apoio aí também ao IAB. E Leia e Lígia pela vitória e, sobretudo, pelo projeto. E fica aí oficialmente o convite para a gente tentar organizar um dia aí para a gente conversar sobre a JW. Vai ser um prazer para a gente aprender um pouco mais sobre a trajetória de vocês. Simbora. A gente vai deixar os links tanto do concurso quanto das redes do IAB, da Ares, para vocês acessarem lá na postagem. E a gente volta na semana que vem com mais episódio para vocês e até mais.